Tudo no Brasil tá falhando, a polícia também é uma delas. Bonitinha, mas continua ordinária. Eles em si não fazem nada para defender o cidadão. Atualmente tá devagar demais, não? Acho que tem muita gente mal qualificada dentro da polícia. Em vez de ele fazer com que as pessoas se sintam seguras, como sempre ficam inseguras. Eu não confio em nadinha, mas em nenhum. Eu pensava como todo mundo, antes de estar do outro lado do brasão. Posição! Ao ser declarado aspirante oficial! Ao ser declarado aspirante oficial! Assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado. Assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado. E dedicar-me inteiramente ao serviço da corporação militar. E dedicar-me inteiramente ao serviço da corporação militar. A preservação da ordem pública. A preservação da ordem pública. E a segurança da comunidade. E a segurança da comunidade. Mesmo com risco da própria vida. Mesmo com risco da própria vida. Mesmo com risco da própria vida. Atento viaturas para a divulgação de veículo tomado por assalto. TX, Gol branco, de placa, Quilo Juliane. Senhor, vós bem sabeis quão dura e difícil é minha missão, quase sempre incompreendida pelos homens. A polícia é o braço armado do Estado é uma verdade verdadeira. Mas aí vem a pergunta, mas existe Estado no Brasil? Até que ponto existe Estado? Pensando bem, o problema que atinge as polícias é um problema que atinge o próprio Estado, que, ao meu ver, tem uma crise de legitimidade constante. Então, enquanto nós não resolvermos ter um Estado forte, um Estado que realmente exista para servir ao cidadão, vai ser muito difícil você querer que as instituições que pertencem ao Estado, no caso especificamente esse braço armado chamado polícia, funcionem. O Estado é que está numa situação de concordata. Quer dizer, quando o Estado, a quem compete fazer a segurança da sociedade, que antes a sociedade se reuniu, se juntou exatamente por questão de segurança, né? O homem se aproximou um do outro. A motivação básica foi questão de segurança. Quer dizer, se o Estado não sabe fazer isso, né, ou não tem competência, ou começa ele mesmo a ficar frágil na prestação desse serviço, ele tem que ser rediscutido. Né? Tem que ser rediscutido porque o Estado se afastou da função dele. A maior parte da população é cliente da segurança, né? É cliente desse sistema de segurança montado pelo Estado que, antes de tudo, é responsável pela manutenção de uma ordem, né? De uma ordem que exclui. Há pouco mais de um mês, Sérgio Torres era soldado da PM, até se matar com um tiro na cabeça. Aí, antes da minha filha trabalhar, disse que minha filha teve uma discussão com ele, mas assim, coisinha que ela queria um uniforme. E ele falou, não tenho dinheiro para comprar um uniforme para você. Agora o pai tá sem dinheiro e ela falou, pai, minha calça tá velha, pai. Quantos anos eu tô com essa calça? Mas eu tenho dinheiro agora para te dar um uniforme. Aí disse que ela foi trabalhar e ele se trancou com um cadeado. Aí quando eu desci, eu abri a cortina, eu não vi na roda. Ele estava dormindo, parecia que ele estava dormindo, né? Que ele estava com a cabeça do lado. Quando eu olhei, o travesseiro estava tudo cheio de sangue. E a mão dele estava assim, com o revólver, assim, caído. E a cabeça dele assim, caída. Ele fazia bico, tinha mês que dava, tinha mês que não dava de bico. Ele era um bom policial? Era. Ele era, isso aí eu posso falar de boca cheia. Você pode perguntar para quem você quiser.
Ele gostava muito, ele gostava de ser polícia. Ele tinha uma alegria de colocar a farda. Há um século, o sociólogo francês Durkheim escreveu esse estudo sobre o suicídio e dedicou um capítulo inteiro aos suicidas fardados. 50% a 80% dos que cometem suicídio estariam aí passando por um estado depressivo. E a depressão implica em todo aquele quadro de perda do interesse, desânimo, perda da autoestima, desesperança, achar que a vida não tem mais sentido, que está incomodando as pessoas, que é um estorvo para a sociedade. Todo profissional, principalmente aquele que lida com violência, precisa ser reciclado. Ele precisa estar permanentemente sendo observado, principalmente o policial, o homem voltado para a área de segurança pública, precisa desse apoio. Eu diria que os órgãos de segurança pública têm homens que em determinados momentos podem até sofrer um estresse decorrente do próprio trabalho que realizam. E o apoio psicológico a esses homens é muito importante. Ninguém nunca se preocupou com o policial. Ninguém nunca procurou saber as necessidades do homem. É um homem que tem o que eu chamo, não sei se certo ou de errado, a neurose da expectativa. Embora a coisa seja calma, mas na delegacia, na rua, aonde for, está sempre dentro da cabeça, no seu íntimo, embora ele esteja brincando, se distraindo, mas dentro dele tem a expectativa. E o pior de tudo é que essa expectativa é indefinida. Expectativa de quê? Então, é isso que corrói o homem. É isso que corrói o policial junto com as suas necessidades financeiras e econômicas. Um homem que está afetado psicologicamente, em momento algum, pode garantir a segurança do cidadão, porque ele também não tem segurança própria, ele não tem equilíbrio para combater a criminalidade. Então é um crime colocar um faminto para fazer a segurança da sociedade, sem dar a mínima condição para que ele possa trabalhar. Olha, eu não vejo nenhum departamento de recursos humanos, eu desconheço esses departamentos. O departamento que eu conheço é o departamento de corregedoria, de correção, de ver o lado de disciplina de policiais, tá certo? Mas o lado mesmo para termos de ajudar, acompanhar o policial, saber o problema, às vezes se o policial está em condições de estar na rua trabalhando, às vezes com um problema em casa, que ele tem um problema familiar, às vezes um problema de saúde, de maneira alguma, ninguém procura saber, só procura saber se você tem que estar lá presente, você tem que fazer o serviço e não saber o porquê, se você tem condições ou não, de às vezes você atingir alguém da sociedade por uma maneira de um despreparo que você tem. É triste, Senhor, empenhar-se no cumprimento de uma árdua missão e depois não me sentir recompensado, sendo injustamente alvo de todas as críticas, ataques e injúrias. Senhor, dai-me coragem e serenidade para enfrentar o inimigo da sociedade e que nunca, Senhor, seja obrigado a usar a arma que o Estado coloca em minhas mãos. O Estado não dá condições técnicas da justiça funcionar, como dá condições técnicas da polícia funcionar, como dá condições técnicas das universidades funcionar. Só que a questão policial, ela ao contrário dessas outras instituições que eu falei, ela é muito visível, não é? Porque, ao contrário do professor ou do educador, o policial carrega a arma, que pode resultar na perda de vida de um cidadão. As imagens são fortes e a situação também. É a vida de uma criança nos braços de um bandido. São policiais armados numa operação de risco. Movimentos nervosos na frente de uma câmera. A perseguição para a rodovia Dom Pedro I, a principal da região de Campinas. A menina é Cíntia, tem 2 anos. 2 irmãs de Cíntia, também sequestradas, conseguiram escapar. Uma delas foi estuprada. Os policiais tentam negociar a rendição. Então não vem me dar explicação que eu li o Código Penal todo. Falou, meu, não passei 3 anos mostrando não, falou?
A faca está sempre a poucos centímetros do rosto da menina. Policiais militares e guardas municipais de Valinhos participam da operação. Ameaçando enfiar a faca no pescoço da menina, ele obriga o grupo a recuar. Os policiais voltam a se aproximar com as armas escondidas. Tá vendo aqui? É uma criança, tá na mão dele. Se errar o tiro, vai. Já são 2 quilômetros pela estrada. Depois de 4 horas, a perseguição está chegando ao fim. Acompanhe este policial. Ele vai decidir tudo. A ação durou apenas meio segundo. Ele ainda está vivo. Vamos levar ela pro pronto de socorro. Ela tá bem? Tá bem. O comando da Polícia Militar assistiu às cenas finais da perseguição e concluiu: não houve risco para a menina na hora do tiro. Ele ultrapassou a arma da menina para depois atirar. A arma usada pelo PM e a faca do bandido. No rosto, as marcas e o início do drama. O soldado que atirou faz parte de um grupo de elite da Polícia Militar de Campinas. Ele, que tem 23 anos, vai passar por uma avaliação psicológica e responder um processo por homicídio na Justiça Comum. Em se tratando de uma medida ou de uma diligência mais delicada, cabe também aos comandantes ou aos chefes, no caso da Polícia Civil, escolherem criteriosamente os membros que vão ser designados para a execução dessa diligência. É claro que os comandantes e os chefes, os delegados de polícia, sabem, conhecem muito bem os seus comandados, os seus chefiados. Devem escolher com muita cautela, com muito critério, aquelas pessoas mais experientes, mais sensatas, que não tenham algum registro de violência no passado, para que essas pessoas possam executar esse tipo de medida. Começa a sessão de tortura comandada por soldados do 18º Batalhão da Polícia Militar. A brutalidade segue um roteiro. As vítimas apanham em sequência. O homem de camisa branca está desmaiado. O PM joga água, mas ele não acorda. O policial então atira uma garrafa de plástico nele. Depois uma chicotada com o cinto. E um chute. Ele volta tonto para o muro e continua apanhando. O major que comandava os policiais durante o espancamento na Cidade de Deus respondeu a 6 inquéritos que envolvem a morte de 8 pessoas. Entre milhões de processos arquivados pela Justiça do Rio, existem inquéritos da Polícia Militar. Aqui estão os inquéritos contra 3 dos 6 PMs presos. São investigações de homicídios. E as mortes aconteceram sob a mesma alegação: troca de tiros. Cabo Geraldo Antônio Pereira respondeu a inquérito por uma operação que terminou com a morte de uma pessoa. Terceiro Sargento João Carlos Barbosa também respondeu a um inquérito num caso onde aconteceram 2 mortes. Major Álvaro Rodrigues Garcia respondeu a 6 inquéritos. Participou de operações em que morreram 8 pessoas. Nenhum policial foi importado de canto nenhum. Ele é feito aqui, ele nasceu aqui, ele foi gerado aqui e ele assumiu o que a sociedade lhe deu. Ninguém pode fugir desse trinômio: governo, povo, governo e polícia. Não tem polícia pior do que povo e não tem povo pior do que governo. Um é a sequência do outro. Se existe um bom governo, se existe uma boa sociedade, tem um bom governo, tem uma boa polícia. Porque um é o reflexo do outro. Polícia não é anexo. Polícia não é apêndice. Polícia é tão somente a sociedade se controlando. Qual é a categoria que não tem gente desonesta? Qual é a categoria que tem todo mundo vestal? Porque se nós tivéssemos uma sociedade de anjos, não haveria necessidade de contenções. Então o papel da polícia é um papel antipático em qualquer lugar do mundo, porque ela tem que entrar no conflito e tem que resolver o conflito. E às vezes, infelizmente, através da violência.
porque nem todo mundo quer resolver os conflitos pacificamente. Então o papel de polícia, ele tem mundialmente essa característica antipática. Então eu preciso pôr na cabeça do policial que o papel dele de contenção dos problemas da sociedade não significa que ele está à margem da sociedade, não. Pelo contrário, significa que ele está muito dentro da sociedade. Porque é a essa força policial que a sociedade está chamando para dirimir conflitos. Não é verdade? Então, quando ele comete um desvio de conduta, ele comete um desvio de conduta armada. Um policial era chamado de ladrão, de vagabundo, de extorquia todo mundo. E uma vez eu estive na casa dele. Íamos fazer uma diligência e passamos para pegar alguma coisa dele. E fiquei de boca aberta quando vi que seus filhos tomavam o café da manhã nas latinhas de leite. E por incrível que pareça, eu me emociono com esse fato. Comiam em lata de doce, porque não tinha um prato e ele não podia comprar. As roupas que ele vestia vinha das igrejas americanas. Ele andava com aqueles casacões de lã. Os sapatos também. E o pão era dado pelo português, dono da padaria. Então, essa é uma imagem que a gente não esquece. Quando a gente vê se difamar toda a polícia. Onde se vê dizer que todo mundo é desonesto, todo mundo é ladrão, todo mundo é isso. Ora, o que eu acho que a sociedade está fazendo, não só com os policiais, mas com vários setores do serviço público, é empurrando-os a um estado de sublevação. Se você pegar a situação de um policial, de um soldado, de um praça, o indivíduo ganhava 2 salários mínimos, não tinha colete à prova de bala, não tinha seguro-saúde. Boa parte dele morava em morros e favelas, ou seja, convivia com a criminalidade diariamente, tá certo? Era regido por um código disciplinar semelhante ao das Forças Armadas, onde a possibilidade de abuso de autoridade dos oficiais em relação a eles era imensa. Então foi preciso que estourasse um evento em Minas Gerais, que ninguém imaginasse que atingisse as proporções que atingiu, para que aquilo fizesse um efeito dominó e que fosse atingindo todo o país com uma característica que foi tudo espontâneo. Não houve nenhuma articulação entre os estados. Olha, vamos fazer um movimento nacional, parará, né? Então, os grevistas, ninguém estava falando em derrubar o presidente da República, ninguém estava falando em derrubar o governador do estado. O pessoal estava dizendo o seguinte: por favor, eu quero condições mínimas como cidadão para trabalhar. Não é? Se eu não como bem e se eu estou correndo risco de vida, eu não vou poder ser um bom profissional. O governo de Minas pediu ajuda do Exército para manter a ordem. Em assembleias, policiais civis e militares rejeitaram o abono de R$ 102 oferecido pelo governo. Queimaram contra-cheques. Os manifestantes furaram o cordão de isolamento e seguiram para o outro lado da rua, onde fica o Comando Geral da PM. Dos cabos, soldados e bombeiros, a estratégia do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco. Hoje, véspera da Assembleia, que pode determinar a paralisação da categoria por tempo indeterminado, o Comando Geral determinou que todos os quartéis fiquem em regime de... A polícia brasileira passa por um momento muito difícil, muito delicado. Eu diria até que passa por um drama existencial. Procura-se identidade para a polícia. Essa é a grande verdade. Por questões éticas, disciplinares, os policiais, tanto civis quanto militares, não podiam, eles são proibidos de dar entrevistas. Quando quiseram se manifestar, não houve força de regulamento, de lei, da Constituição, que impedisse de eles assim procederem. Até 1988,
Os clubes de cabos e soldados, associações de cabos e soldados, eram proibidos de funcionar. Instituições que foram proscritas ainda na época do regime militar. A partir de 88, frise-se ainda que cabos e soldados não votavam. Eles não eram cidadãos. Um episódio inédito no país, talvez no mundo, porque nós tivemos 17 estados da Federação Brasileira com as polícias militares se rebelando contra o status quo. Eu diria que o movimento ocorrido na Polícia Militar, ele trouxe uma grande lição. Essa jamais as pessoas vão se esquecer de que a polícia, com todos os seus defeitos, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas dificuldades, ela é essencial. As pessoas não passam sem elas, sem a Polícia Civil e sem a Polícia Militar. Dai-me, enfim, coragem, força e ânimo para renovar diariamente o compromisso solene que prestei perante vós de defender a honra e a integridade da pátria e da sociedade, até com sacrifício da minha própria vida. Amém.